Glória a Deus, graça e a paz, povo abençoado. Amém. Aos que estão se assentados, vamos colocar de pé, né? É tão bom celebrar ao Senhor, é pouco tempo de celebração. Eu não sou ansioso, gente, graças a Deus. Né? Só quando vai fazer uma viagem assim, que a gente fica com aquele sono assim ruim, que você não consegue dormir direito, né? Parece que está meio acordado, meio dormindo, né? Principalmente quando nós vamos lá para Montes Claros, aí fica essa ansiedade, né? Ou em outra viagem. Mas eu estou na expectativa dos 6 horas de adoração e intercessão profética, dia 26 de junho. Né? Nós vamos construir um altar de adoração ao Senhor aqui, então eu preciso perder alguns pezinhos, né? Eliminar aí, se alguém quiser achar aí uns quilos, né? Eu tenho que eliminar uns quilinhos aí, quer não, Neuza? Eliminar uns quilinhos aí para a gente celebrar ao Senhor. Vai ser a primeira vez, é um sonho que está no meu coração, né? Há 12 anos eu estou alimentando, regando esse sonho e agora ele vai se concretizar em nome de Jesus. Então você está convidado, mais do que isso, você está convocado para estar aqui dia 22 de junho, das 14 às 20 horas, 6 horas de adoração e intercessão profética. Amém? Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 3. Nós estaremos lendo, primeiramente, o versículo 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. À medida que você for encontrando, você tem duas maneiras, né? Continuar do jeito que você está ou declarar o seu amor ao Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 11. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Vamos juntos declarar o nosso amor na palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Diga tempo. Também pôs a eternidade. Diga eternidade. No coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 14. Sei que tudo o que Deus fez durará eternamente. Diga eternamente. Sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso para que as pessoas o temam. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, a Ti toda glória, a Ti toda honra, meu Pai, todo louvor e toda adoração. Celebramos ao Senhor dos Exércitos por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de Te adorar, de Te bendizer, meu Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para sermos ministrados nessa série de ministrações. Jesus está voltando. Fale conosco, ministre ao nosso coração, não permita que nada ao nosso redor venha nos distrair. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a distração que é lançada pelo diabo, pelos espíritos das trevas. Nós repreendemos agora. Nós não viemos aqui para distração. Essa é a hora de receber da Tua palavra. Deus, não permita que nenhum sentimento, que nada venha roubar a palavra que vai ser ministrada. Meu Deus, se há demônios específicos que vêm para causar sono, nós repreendemos a fadiga, repreendemos, ó Deus querido, o cansaço, a dor de cabeça, dor no coluna, dor nas pernas, em o nome do Senhor dos Exércitos. Coloca os Teus anjos guerreiros aqui, Senhor, e esteja ministrando aos nossos corações. Ministre cura, ministre salvação, transformação, libertação do entendimento, libertação, Senhor querido, de problemas, de traumas, de cadeias, cura interior. Ministre a Tua palavra agora, poderosa, é o que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Nós estaremos dando prosseguimento, né, à nossa série de ministrações. Jesus está voltando, eu estou preparado. Começamos domingo passado, a pastora ministrou sobre a importância de discernirmos o tempo. Quinta-feira nós continuamos, né?
Muitos de vocês perderam na quinta-feira. Nós continuamos a ministrar, né, sobre a importância do nosso posicionamento no reino do Senhor. E hoje nós vamos começar essa palavra e eu vou finalizá-la na quinta-feira no culto fé. E o tema hoje é o anseio pela eternidade. Esses dois textos que nós lemos, há duas realidades que são apresentadas nesses versículos. A primeira delas é tempo, diga tempo. A segunda é eternidade, diga eternidade. Então essas são duas realidades que todos nós estamos ou seremos submetidos, né? O tempo, ele não pode medir a eternidade. O tempo, ele não consegue medir a eternidade, porque na eternidade tudo permanece, nada se passa, não há tempo na eternidade. Tudo é um eterno presente na eternidade, né? A eternidade, ela está acima de todo o tempo, como a nossa compreensão pode mensurar. Nós compreendemos o passado, nós compreendemos o tempo presente e o tempo futuro. Só que a eternidade está acima da nossa compreensão de tempo. Porque na eternidade o tempo não se passa. A questão do tempo está relacionada aqui e agora. O tempo é agora, né? Orai em todo o tempo. É orar agora, em todo o tempo. Presente, passado e futuro, né? Evangelizar e pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, é aqui, porque na eternidade eu não terei tempo para pregar. Pregar para quem na eternidade? O tempo é agora. Em todo tempo semeai, em todo tempo plantai, é agora. Na eternidade eu não vou levar dinheiro para dizimar. Não vai ter culto lá para mim dizimar, para mim ofertar, para me dar uma oferta generosa, para me dar uma oferta de sacrifício que vai trazer um bem-estar maior para uma pessoa, para uma instituição, para a igreja, né? Então, o tempo é sentido e medido por nós, seres humanos, né? Na eternidade, ela é proveniente do eterno. A eternidade pertence ao eterno, a eternidade pertence a Deus. Pertence a Deus. A nossa definição bíblica de Deus que nós ensinamos, né, no nosso curso Reconciliação, preparando para o batismo, é que Deus, ele é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, guia e dirige todo o universo. Então Deus é eterno, né? Há um teólogo chamado Wayne Grudem que ele define Deus da seguinte maneira: Deus é aquele que não tem princípio e nem fim de dias, nem sucessão de momentos do próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e ele age no tempo. O tempo não impõe limites para Deus, não há limites para Deus. No tempo, ele está relacionado a nós, ao ser humano. Vejamos, por exemplo, para que você entenda, nós compreendamos mais sobre essa realidade chamada tempo. Uma pessoa com 20 anos de idade, ela já viveu 20 milhões de minutos. Uma pessoa aos 28 anos de idade, ela já ultrapassou a marca de 10 mil dias de vida na Terra. Aos 40 anos, né, uma pessoa já terá vivido 1,2 bilhões de segundos. Uma pessoa, quando chega aos 42 anos de idade, ela já viveu 500 meses de vida. Ufa! 500 meses de vida. Aos 80 anos, uma pessoa terá vivido 700 mil horas de vida. Diferente de uma abelha operária, que vive apenas 45 dias. Diferente de um mosquito que nos incomoda, né, principalmente nesse mês de calor, que vive apenas 48 horas. Tudo isso é nada
se comparando com a realidade chamada eternidade. Tudo isso é nada diante da eternidade, diante do aquilo que Deus colocou em nós, o desejo, o anseio pela eternidade. Certa vez eu ouvi uma ilustração sobre a eternidade, que talvez ajude a mim e a você na compreensão daquilo que Deus colocou em nós. O texto bíblico diz que Deus colocou em nós o desejo, o anseio pela eternidade. Todo ser humano tem esse desejo dentro dele. Por isso que às vezes tem dias, tem momentos que nós amanhecemos, acordamos, parece que a gente está com uma saudade do céu, com a vontade de voltar, de ir para a eternidade, de ir para o céu. Mas essa ilustração diz o seguinte: um certo jovem perguntou a um sábio que vivia lá no Himalaia, né? naquelas cadeias montanhosas que são as mais altas do planeta Terra, lá na região da Ásia, por ali. Ele perguntou então para aquele grande sábio quanto tempo durava a eternidade. O sábio que morava ali perto, né, naquela região montanhosa do Himalaia, respondeu assim: é simples, meu jovem. Você quer saber quanto tempo dura a eternidade? Então contemple essa magnífica montanha, essa cadeia de montanhas aqui. Agora, imagine que a cada 1000 anos, um passarinho diferente venha e apenas raspe o seu bico por 3 vezes no topo mais alto dessa montanha. Isso provocaria um desgaste mínimo, não é verdade? O rapaz respondeu: sim, claro, sábio. O que é um passarinho vindo a cada 1000 anos e raspando por 3 vezes o bico dele naquela montanha? Não vai ter desgaste nenhum, né? Vai ser quase que imperceptível, né? E aí então o sábio disse assim: pois é, no dia que essas raspagens desses passarinhos tiverem desgastado completamente essas rochas, que você olhar e não tiver mais nada, nesse dia terá passado apenas 1 segundo da eternidade. Eternidade não tem tempo, não tem controle de tempo. Eternidade é algo eterno. O tempo é para nós agora. O tempo é agora. Para Deus não há a eternidade, é algo que durará para todo sempre. Então a Bíblia diz que Deus é eterno. Deus é eterno, né? E em que aspecto Deus é eterno? Em que aspecto Deus é diferente de nós? Os Salmos, se não me engano, o Salmos 2 diz que Deus nos criou um pouco menor do que os anjos, um pouco menor. Ou seja, nós somos diferentes de Deus, diferente das outras criações. Isso nos mostra que Deus é diferente de nós, nos atributos chamados atributos incomunicáveis de Deus, que são atributos que pertencem só a Deus. E um desses atributos é a natureza eterna. Quem criou Deus? Você já pensou sobre isso? Você já viu alguma criança perguntar: mamãe, papai, quem foi que criou Deus? Deus, ele é eterno, a natureza dele é eterna, ele é autoexistente. Isaías capítulo 40, versículo 28. Livro de Isaías capítulo 40, versículo 28. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa, melhor dizendo, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Deus é eterno. Deus é eterno. Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo também vai falar sobre essa qualidade, essa atributo de Deus que pertence só a Ele. Então em Romanos capítulo 1, versículo 20, Senhor, eu amo a tua palavra. O autor vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos
por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Eles são indesculpáveis, né? O profeta Isaías, no capítulo 9, quando ele está definindo quem é Jesus, e é o profeta mais messiânico do Velho Testamento, um homem que viveu pelo menos 700 anos de Jesus, mas ele teve a revelação, e ele vai dizer assim, olha, que Jesus, ele é o Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Então Deus é eterno, Jesus é eterno, né? Jesus é eterno. O salmista, ele vai conceituar, ele vai dizer assim, a respeito de Deus, né? O Salmo 90, versículo 2, abra a sua Bíblia aí, ou nos acompanha ali, né, na projeção, mas é bom abrir, né, para a gente conferir, e às vezes até marcar e anotar. Salmos 90, versículo 2. Senhor, eu amo a tua palavra, diz assim, antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno, é a natureza de Deus. Deus é eterno. O grande escritor, né, chamado John Bevere, que escreveu, autor de vários livros, né, e são livros maravilhosos, ele diz o seguinte, tudo que é eterno encontra-se nele. Tudo que está fora dele é temporal e sofrerá mudanças. Nós somos temporais, nós estamos fora. Deus é eterno, nós sofremos mudanças, e Deus espera que a gente mude, seja transformado a todos os dias, a todos os instantes. Então não importa o quanto uma coisa pareça boa, não importa quanto uma coisa pareça maravilhosa, não importa quanto uma coisa seja nobre, seja poderosa, seja duradoura, no final tudo deixará de existir. Tudo deixará de existir, né? Tudo deixará, não existirá mais, né? Agora Deus jamais deixará de existir, porque Deus é eterno. Ele permanece eternamente o mesmo Deus, ele permanece o mesmo. Deus não muda em momento nenhum, e ele nunca poderá haver mudança naquilo que ele diz. Porque se acontecer mudança, do contrário, não é eterno. Deus é eterno. Deus não muda no que Ele diz, no que Ele fala. Então esse é o fundamento, esse é a firmeza da minha fé, essa é a firmeza da igreja que nós servimos, nós cultuamos, nós adoramos, nós prestamos culto. Há um fundamento, há um firme fundamento que é Deus eterno, que não mente, que não volta atrás, que não se arrepende, que não muda de opinião. Quantos de nós mudamos de opinião, não é verdade? Quantos de nós mudamos de pensamentos ao longo dos anos, ao longo do tempo nós estamos mudando, né? Mas Deus não muda, e é sobre esse firme fundamento que nós construímos e edificamos as nossas vidas. Qualquer outro fundamento vai ruir. Qualquer outro fundamento vai acabar. Quem constrói a vida sobre o dinheiro vai acabar. Quem constrói a vida sobre a cultura vai acabar. Quem constrói, quem está alicerçado sobre a tradição vai acabar, a tradição vai passar, né? E diga-se de passagem, o quanto a tradição passou, né? Os seus filhos, os seus netos já não cultivam mais a tradição dos seus avós, dos seus bisavós, né? Quem constrói a sua vida está fundamentado em suposições, em ideologias, em percepções emocionais sobre si mesmo, até mesmo sobre Deus. Vai passar, vai ruir, porque nada disso é eterno. O dinheiro não é eterno. Não é eterno. A mulher, o homem, o namorado, a noiva, os filhos não são eternos. O amor por eles, né, vai acabar, vai passar. A eternidade vai continuar. Deus é eterno, é o fundamento na nossa vida, né? Porque nada dessas coisas são eternas, mas sim Deus. O fundamento é o Senhor dos Exércitos. Agora, se o seu caso, se você tem alicerçado a sua vida sobre um desses fundamentos,
né? Eu quero te dizer que esse fundamento, ou esses fundamentos são defeituosos, e que eles tendem a desmoronar, eles tendem a cair, né? Porque você está acreditando numa grande mentira, num grande engodo, numa grande fantasia. Está vivendo num estado de engano. E aí a minha pergunta para você perguntas que eu já fiz aqui, mudando às vezes as palavras, mas essa pergunta é: o que está guiando e motivando a sua vida aqui na terra? Você vive para quê aqui na terra? Você vive para casar, para ter filhos, para ter dinheiro, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, uma boa moto, para ter um bom sofá, uma boa cama para dormir, uma boa televisão para assistir, né? O que está te motivando aqui na terra? Você está caminhando, vivendo aqui na terra por coisas eternas ou por coisas temporais? Por coisas eternas que vão permanecer na eternidade, ou por coisas que vão acabar aqui, que vão se findar aqui, que vão ficar aqui? Em que consiste a sua vida? São palavras que a gente precisa nessa noite refletir e pensar. Porque a volta de Jesus está mais próxima do que eu e você imaginemos, né? Segundo lugar, a Bíblia diz que o desejo de Deus era que nós usufruíssemos da eternidade como Ele, desde que nós somos criados. Quando nós olhamos lá para o Gênesis, o início de todas as coisas, o livro do começo, o livro da revelação que Deus traz, o começo de todas as coisas, Deus já havia provido para o ser humano uma forma de partilhar para sempre da presença dEle. Porque o desejo de Deus é partilhar comigo, era partilhar com o ser humano a presença eterna dEle desde o início. Deus nos planejou, Deus colocou Adão e Eva para que eles pudessem procriar e aumentar a raça humana, mas o projeto, o desejo de Deus era que todos nós pudéssemos usufruir da presença eterna, da eternidade com Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 9, abra sua Bíblia. Gênesis 2, versículo 9. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Gênesis 2, 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar 2 tipos de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida, que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou a árvore da vida, porque o desejo de Deus é que todos nós pudéssemos gozar da vida eterna com Ele, vivemos eternamente. Eternamente. Não me pergunte como seria se não houvesse o pecado, entrado o pecado e destruído isso temporariamente. Como seria? Porque nós não iríamos experimentar a morte. E aonde nós estaríamos? O que iria acontecer? Esse planeta Terra não ia caber, os bilhões e bilhões de pessoas que já nasceram aqui, não ia caber, mas eu não sei responder isso. Eu sei é que Deus colocou no jardim do Éden a árvore da vida, para que nós pudéssemos entender que o plano dele, desde o início, era que eu e você desfrutássemos da eternidade. Outro texto, Gênesis capítulo 3, versículo de número 22. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Senhor, eu amo a tua palavra. Gênesis 3, versículo 22 diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, no princípio, Deus quis a eternidade para nós, Deus planejou a eternidade para nós. Mas esse sonho, esse desejo, ele continua até o fim. Até o fim, Deus continua querendo a eternidade para todos nós. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. Vai nos mostrar isso. Nós encontramos no livro de Gênesis do início e encontramos também no livro do fim.
O livro da Revelação, né? O livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, diz assim: no meio da praça da cidade, João estava tendo a visão, né? E ele estava tendo a visão dos céus, e ele diz: no meio da praça da cidade, e de um lado e de outro do rio, de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, desde o início da Bíblia até o final, Deus tem o seu propósito da eternidade para nós. Que nós tenhamos a vida eterna com Ele, que nós desfrutamos da vida eterna com Ele. Em terceiro lugar, o anseio pela eternidade. O problema é que a queda do homem, ou seja, o problema é que o pecado interrompeu a comunhão eterna com Deus. Nós somos criados para ter uma comunhão eterna, sem fim de tempo, com Deus. Duas realidades o texto de Eclesiastes nos mostra. O tempo, o que você tem feito com o seu tempo? Hoje. E o tempo é hoje. E a eternidade. Então, o problema é que o pecado, a queda do ser humano, interrompeu a comunhão. Aquela comunhão que Deus planejou foi interrompida. Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, nos diz assim, é um texto bastante conhecido, que nós usamos até mesmo no evangelismo. Mas esse texto nos mostra uma verdade também importante para todos nós. Romanos 6, 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a morte física. Todos nós iremos passar pela morte física. Ninguém estará livre da morte física, irá passar pela morte física, né? A morte física é a consequência do pecado, mas o pecado também trouxe a morte espiritual, que é quando eu e você vivíamos afastados de Deus. Presos na religião Y, na religião X, presos no vício tal, na mentira tal, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, né? Estávamos mortos espiritualmente, e se nós estivéssemos partido para a eternidade, sem conhecer Jesus, nós iríamos experimentar a morte eterna, que é a morte daqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador aqui, e eles partem para a eternidade, e então haverá a morte eterna. Mas o texto bíblico diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só há vida eterna em Cristo Jesus. Não há atalhos, não há outro meio, é somente através de Jesus, nosso Senhor. Então Deus tinha um plano original e perfeito. Deus tinha um plano perfeito, Deus tinha um plano eterno. Qual é o plano de Deus? Relacionar-se com o ser humano. Esse é o plano de Deus. É estabelecer por meio da criação e da humanidade valores do reino de Deus, valores inabaláveis do reino, valores de justiça, valores de alegria, valores de paz, valores de honra, valores de gratidão, de submissão, de obediência, valores de excelência. Então Deus, a vontade dele era sempre relacionar conosco, mas quando o pecado vem, interrompe isso, interrompe essa comunhão, interrompe o plano de Deus, aquilo que Deus já havia planejado, aquilo que Deus já havia projetado, que estava na sua vontade. João capítulo 6, versículo 40, abra sua Bíblia comigo, João capítulo 6, versículo 40. Senhor, eu amo a tua palavra. João 6,40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Todo aquele que olhar para Jesus, que vir a ter a Cristo, que entregar a direção da vida a Ele, este tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Então Deus colocou esse anseio pela eternidade dentro de nós desde o princípio. Deus revelou no princípio, Deus revelou no fim, a vontade dele. O pecado nos tirou e todos nós aqui sabemos, não vale a pena a gente ficar lembrando do que a gente era, do que a gente fazia, onde a gente estava. Passado é passado e ele precisa ser sepultado, e deixar lá, ficar quieto lá, e já diz alguns que ainda Deus coloca, lógico que é uma questão simbólica, de apenas de ilustração, que Deus coloca uma placa: proibido pescar nesse rio, nesse lago onde está o nosso passado. Ficar relembrando, remoendo passados pecaminosos, isso não nos traz a nada, isso não nos leva a nada. Então Deus colocou em nós o desejo, o anseio pela eternidade. Quarto lugar, por isso Deus pôs esse anseio pela eternidade. O texto de Eclesiastes que nós lemos, o texto da introdução desta palavra, eu vou ler novamente, que diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Deus colocou em todo o coração, em todo o ser humano, a necessidade da eternidade, a vontade da eternidade, a vontade de voltar para o lugar da onde nós viemos, da onde nós somos criados. Então Deus colocou isso, esse desejo, essa ansiedade, esse anseio pela eternidade, esse anseio pelo sobrenatural, Nós, muitas das vezes, antes de conhecer Jesus, nós, movidos por esse anseio, é lógico que ele estava de uma forma errada, mas quantos de nós fomos buscar saber a eternidade em coisas, em terreiros de macumba, em centro espírita? Quantos de nós somos? Porque havia um anseio de eternidade. Eu quero saber, eu quero que me revele o que vai me acontecer, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã. Esse desejo levou o ser humano a ir por caminhos, a buscar aqui, a buscar acolá, a buscar na mãe não sei quando, no pai de não sei das quantas, algo que trouxesse um certo, uma certa situação de sabedoria, de conhecimento, ou até mesmo de se apegar, Quinta situação, nós vamos compreender aqui o anseio pela eternidade. A eternidade é mais, esse anseio, mas o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? O que é a eternidade? O que é a vida eterna? Quando Jesus fez a última oração, praticamente, que Jesus fez, reunido com todos os seus discípulos, foi em João capítulo 17. Abra sua Bíblia aí, João 17, versículo 3. Foi a última oração que Jesus fez, que ele reuniu todos os discípulos. Depois ele conversou, ele orou, mas não havia todos. Mas com todos, João 17, versículo 3. Senhor, eu amo a tua palavra. Jesus diz assim, João 17, 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Então, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, não há outro Deus. Eu nem gosto dessa expressão deuses. Mas é deuses com letra minúscula. Não existe outros deuses. Existe demônios, existe ídolos, que alguém aqui na terra deu a eles uma divindade, atribuiu para eles um poder sobre a natureza, um poder sobre os relacionamentos, um poder sobre isso, sobre aquilo, mas eles não passam mais nada do que ídolos, do que demônios, porque só existe um único Deus. Diz aqui Jesus, o único Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Irmãos, quando
Nós perdemos a comunhão com Deus lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva representavam toda a raça humana e eles perderam lá a comunhão por meio do pecado, né? Nós perdemos também o acesso à vida eterna, né? E a vida eterna não é sobre existir para sempre. Não é sobre existir para sempre. A vida eterna é sobre ter comunhão com Deus, comunhão com Jesus, para sempre. Todos nós temos uma alma, um espírito eterno. Todos nós temos. Desde o mais experiente que está aqui hoje, até o Estevão que está sendo gerado ali no ventre da Sara. Tem uma alma eterna. O grande boom da eternidade é: eu vou viver a eternidade com Deus, com Jesus, ou eu vou viver a eternidade apartado, afastado de Deus, né? Ou seja, com o D. Mas vamos deixar quieto lá, que a gente não quer falar sobre ele hoje, né? Quer falar sobre Deus, sobre a comunhão com o Senhor dos Exércitos. Então a vida eterna é sobre isso. A vida eterna é sobre ter comunhão com Deus para sempre, né? É sobre nunca mais perder o relacionamento com Ele. E quando a redenção se completa, o homem torna a ter o direito por meio de Jesus. Quando Jesus está ali naquela sexta-feira, já chegando às 15 horas, e Jesus dá aquele suspiro e diz assim: Pai, tudo está consumado, ou seja, eu fiz a redenção. Agora todos poderão ter intimidade, relacionamento com o Senhor. Eu dei acesso à eternidade. Aquilo que se perdeu com Adão e com Eva, agora eles terão acesso novamente. Irmãos, não é apenas ficar vivo para sempre, mas é acessar a presença de Deus eternamente. É acessar a presença de Deus eternamente. Por quanto tempo? Eterno, sem fim. É acessar a presença dEle. Mas eu acesso a presença dEle é que hoje, através de Jesus, é através dEle, do Senhor, que eu acesso a presença do Senhor, né? 1 João capítulo 5, vamos lá na primeira carta de João, lá no final lá do Novo Testamento, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. Senhor, eu amo a Tua palavra. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. O que Deus te deu? A vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Qual vida? Vida eterna. É isso. É o relacionamento com Deus através de Jesus que vai nos dar a vida eterna. Certa ocasião eu escutei, um relato num livro de ficção. É bem verdade que é um livro de ficção, que falava sobre a história de um astronauta que ele havia se perdido e ele ficou abandonado em um asteroide rochoso, e que ele tinha a certeza, a convicção, que ele era o único ser vivo de todo o universo. E que ninguém mais restava com vida ali em canto algum do espaço. Não tinha nem mesmo um inseto, uma bactéria, uma ameba, um extraterrestre. Só havia ele e a imensidão do cosmos, sem vida. Nada mais, só ele, Então, aquele astronauta solitário, ele disse assim: eu tenho que dar um jeito na minha vida, E aí ele olhou e viu que ele tinha 2 ampolas, 2 injeções, Uma era um veneno, que ele iria
aplicar, iria morrer. A outra opção era uma injeção que ele iria viver para sempre. Ele não ia experimentar a morte, ele ia viver para sempre. Porém, ele ia viver para sempre solitário, sozinho. Né? E aí ele ficou perturbado. E aí, ele compreendendo aquela situação, ele fez uma escolha: vou beber o veneno. Porque eu estou sozinho mesmo, como é que eu vou viver eternamente eu sozinho? Né? Como é que eu vou viver eternamente eu sozinho? Mas aí ele resolveu tomar o veneno. Né? Mas aí depois que ele tomou o veneno, ele descobriu algo: que ele tomou a ampola errada. E que ele tinha tomado a injeção para viver eternamente. E aí ele estava amaldiçoado a viver eternamente uma vida solitária, sem sentido, sem fim. Você consegue entender que não é só ter uma vida eterna, é com quem você vai viver a eternidade. É relacionar com quem que você vai viver a eternidade. Né? Não basta ter uma vida eterna, né? A questão é com quem você vai estar, com quem nós estaremos na eternidade. Com quem? Nós precisamos ter uma vida com significado. Nós precisamos saber qual é a motivação. Qual é a sua motivação, irmão? A motivação sua que te faz acordar toda manhã é o quê? É trabalhar? É ganhar dinheiro para pagar o cartão? Para dar uma melhorada na casa, ou para construir uma casa, ou para fazer uma viagem? Para pagar as contas dos meninos, dos catarrentos, que gastam mais do que tudo. E nunca vi uma safra de menino que só quer coisa cara. A gente contentava, né, com qualquer coisa, mas hoje eles não contentam com qualquer coisa, não é verdade, né, Vera? Não quer qualquer coisa. Ah, o tênisinho. Olha na loja escolher um tênis. Na hora que você entra, já vai direto. Parece que os olhos é raio-x. Só vê os mais caros. A gente ganhava uma parede de roupa no Natal. Era não era? No Natal a gente ganhava uma parede, né? Como diz nossos irmãos alagoanos. A parede, sabe o que é? Um conjunto, né? Então, era a calça e a blusa que a gente ganhava. E a maioria de nós, os pais levavam na loja. Quem escolhia? Quem escolhia? Os pais. Não tinha esse negócio de: menino, você gostou desse aqui? Ô, fulano. Não, eram os pais que escolhiam. Aqueles pais que tinham muitos filhos, passavam um aperto, não era verdade? A mulher tinha que aprender a costurar, ou então ter um aparelho para costurar, e aí ia numa loja, comprava aquelas peças de chitão, e saía, né, calça do mesmo tecido igual, blusa igual, e saía na rua desfilando. Os meninos hoje são exigentes, não é verdade? Para quê? Qual é a motivação sua de viver? Qual é a motivação sua de acordar? Né? A grande questão da ansiedade, do anseio, melhor dizendo, pela eternidade, é a gente ter um relacionamento com Deus. É a gente ter um relacionamento com o Senhor dos Exércitos. Esse é o anseio pela eternidade. Irmãos, a nossa alma vai viver eternamente. Agora, o desejo de Deus é que a sua alma viva eternamente com Ele, que você desfrute da comunhão com Ele. Mas tudo isso só será possível, o ponto de partida é aqui. Por isso que a igreja, que é a família para pertencer e não uma igreja para frequentar, a igreja ela não é o ponto de chegada. A igreja ela é o ponto de partida para a eternidade. A igreja não é um ponto de chegada que eu cheguei, vivi uma vida tão agora. Não, a igreja é o ponto de partida para a eternidade. Como será a sua eternidade? Com quem será a sua eternidade? Qual será o nível de relacionamento que você terá com Deus na eternidade? Amém? Vamos parar por aqui, né? Porque a gente tem outras coisas também importantes quanto à palavra, né? Vamos homenagear as mães, mas nós queremos orar. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Os irmãos aqui irão preparar uma música aqui maravilhosa, porque nós vamos orar e celebrar ao Senhor
porque Deus colocou em você e em mim o desejo da eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, né? Que diz: também pôs a eternidade no coração do ser humano, né? Deus colocou a eternidade no meu coração, no seu coração. E nós precisamos nos posicionar. O que nos motiva? Qual é a razão da nossa existência? Para que eu estou vivendo? Para que eu estou trabalhando? Qual é o propósito disso tudo? De que eu estou fundamentado? No que eu estou construindo a minha vida? A minha vida está construída de quê? Na minha profissão? Vai ruir, irmão, vai acabar, vai passar. Não estou sendo fatalista, não. Na minha casa, no meu carro, na minha casa, nos meus bens. Vai passar, irmão, vai acabar. A eternidade não acaba. A eternidade não tem tempo. E o desejo do Senhor é que a sua vida aqui se construa no sentido da eternidade. Que você junte tesouros para a eternidade. Então nós vamos orar ao Senhor. Gostaria que você orasse por um instante pela sua vida. E depois nós vamos cantar uma música maravilhosa para a gente fechar essa palavra em nome de Jesus, celebrando e adorando ao Senhor. Eu vou te dar 2 minutos para você orar por essa palavra que foi ministrada, por essa palavra que foi liberada. E se depois dessa primeira parte dessa palavra, enquanto você está orando, você chegou à conclusão que você não sabe qual é o propósito, que você não tem definido no seu coração, não entregou a sua vida a Cristo, depois no final do culto você me procura que eu vou orar por você. Mas agora ore apresentando e agradecendo ao Senhor, porque o Pai te recebe. Do início ao fim o Pai está com os braços estendidos dizendo: venha desfrutar da eternidade. Eu te quero na eternidade. Ainda que você viva nesse tempo, eu te estou planejando para você a eternidade. Eu estou planejando viver com você eternamente. Não é viver para sempre, é com quem eu vou viver para sempre. E o tempo da comunhão com Deus, irmãos, começa agora. Porque quem não tiver comunhão com Deus agora, não vai ter comunhão com Ele na eternidade. Na eternidade nós vamos aprimorar o que começou aqui, mas o início é aqui, nesse tempo. Lá na eternidade nós vamos dar continuidade do que começou aqui, da adoração, da fé, da renúncia, do quebrantamento, da humilhação, da entrega, que começou aqui. Então ore agora, rapidamente, em 2 minutos para você orar. E os irmãos estão preparando aqui e vão adorar ao Senhor. Ore ao Senhor e apresente diante de Deus e conserte rapidamente aí agora. Só bater que eu vou abrir pra você entrar.
porque as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. A terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce. Levante as suas mãos aos céus e faça uma oração agora de gratidão ao Senhor, porque um dia você o conheceu, um dia você encontrou a que a sua alma esperava, a sua alma desejada. Eu vejo que a maioria de vocês, ou quase que todos, até eu conheço, já encontraram Cristo. Talvez um ou outro que ainda não encontrou. Deus te dá a oportunidade hoje de se render a Ele, de dizer sim para Ele. Agradeça porque você encontrou o que a sua alma desejava. Dinheiro não trouxe, dinheiro não te deu oportunidades, não te deu o que você desejava, o que você precisava, sua alma ansiava. Pessoas muito menos, prazeres também não. Mas um dia a sua alma encontrou Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. A Ti toda glória, a Ti toda honra, meu Pai. Alabá, chorecanda, alabá-se. Gratidão é o que está no meu coração, Senhor. Gratidão, Senhor, porque o Senhor me encontrou, o Senhor me achou, meu Pai.
bendito e exaltado é o teu santo nome, maravilhado é o Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu só tenho que te agradecer, porque o Senhor me conectou de volta, o Senhor me trouxe de volta para o propósito original, Senhor, que é a eternidade, que é ter um relacionamento eterno com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que se iniciou aquele dia e continua, e que há de continuar, Senhor, porque o Senhor está nos preparando para a eternidade. Te celebramos e te adoramos e declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Dê um louvor de palmas ao Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Rasga os céus e desce.